zumbis, ok? Seios de duplamente ok. Você está se excitando com isso? Sempre, claro. Este anime é sobre um apocalipse zumbi, onde as garotas são mais curvilíneas que as mães solitárias dos anúncios, com uma física de balanço que faria o próprio Einstein se revirar no túmulo de tão insana que é. O anime se chama High School of the Dead, uma história sobre um Chad que só tenta sobreviver até que ele percebe, putz, caramba, isso não é tão ruim assim, deixa eu pegar meu creme e meus lenços. Era um dia normal na escola quando nosso protagonista meio revoltado, Kimuro, estava matando aula, pensando em como seu coração foi partido. Sua amiga de infância, a Rei, que um dia prometeu se casar com ele, quebrou a promessa. Apesar de ser uma aluna nota A, a Rei reprovou e repetiu de ano. E foi lá que ela conheceu Hisashi, que eventualmente se aproximou e começou a namorá-la. Isso partiu o coração de Kimuro, que sabia que Hisashi a teve primeiro, antes dele. A colega de Kimuro, Seiya, aparece e o repreende por estar matando aula. E enquanto ele não se importa nem um pouco, ela começa a detoná-lo por ser um idiota que teve sorte de entrar na escola. Apesar de todos os insultos dela, Kimuro não reage, deixando Seiya furiosa, já que ela na verdade tem ciúmes da atenção que Kimuro dá à Rei. Seiya então deixa Kimuro se afogar em sua tristeza patética, mas de repente ele vê uma grande confusão no portão da escola. Um cara está tentando invadir a escola, parecendo que não dorme há dias, e quando os professores o confrontam, um deles tenta uma abordagem bem violenta com o sujeito. De repente, o cara morde a mão do professor, fazendo-o sangrar, o que resulta em sua morte imediata. Assim que a professora está em completo pânico, o professor morto volta à vida e morde o pescoço dela, fazendo-a sangrar até a morte. Kimuro vê tudo isso e percebe que algo realmente não está certo. Então, ele corre direto para a sala de aula da Rei e diz a ela para vir com ele. Hisashi pede uma explicação, e Kimuro lhe diz a verdade, que um cara mordeu o professor, matando-o. Enquanto Rei se recusa a acreditar no que ele disse, Kimuro dá um tapa nela, tipo o Will Smith, e diz a vadia para calar a boca e vir com ele. Hisashi acredita em suas palavras, e Rei também o segue, já que ele está envolvido. Os três fogem, e por causa de suas preocupações, eles pegam algumas armas improvisadas com itens que conseguem encontrar. Um taco de beisebol e um bastão feito de uma vassoura. Rei decide ligar para o pai dela, que é policial, para contar sobre o pesadelo que está acontecendo. Mas quando ela liga, a força policial não pode ser contatada, pois a cidade inteira está tentando ligar para eles. Enquanto isso, um porco gordo chamado Kouta está escapando silenciosamente, e quando Seiya o vê, ela o chama e pede para que eles escapem juntos. De repente, o alto-falante da escola anuncia para toda a escola que eles estão sob ataque, o que imediatamente chama a atenção dos alunos, mas antes que ele consiga lhes dizer sobre a ameaça em questão, ele começa a gritar, implorando desesperadamente por sua vida. E enquanto os alunos ouvem, eles o escutam morrer uma morte horrível bem na frente do microfone do alto-falante. Eles ficam em silêncio no início, mas quando a ficha finalmente cai, todos começam a entrar em pânico, brigando uns com os outros e tentando desesperadamente sair do prédio da escola. Percebendo o quão caótica a escola se tornou, Hisashi sugere a Kimuro e Rei que eles escapem por uma rota diferente. E enquanto Kimuro discorda, Rei diz a ele para apenas seguir o que seu namorado está dizendo. No caminho deles, eles encontram um professor, mas ao contrário de antes, ele parece pálido em comparação. Eles percebem que ele é um zumbi, mas ainda assim ele ataca a Rei primeiro, pela cultura. Enquanto o Rei luta no início, ela usa seu bastão e consegue dar um jeito nesse cara e apunhala seu coração. No entanto, o professor continua a se mover e joga as doces bochechas da Rei para lá e para cá como se ela não fosse nada. Hisashi tenta ajudar puxando o professor para longe da Rei, mas de repente, o professor vira a cabeça para trás como uma coruja e arranca um pedaço considerável do braço de Hisashi. Rei e Kimuro tentam atacar o professor, mas isso não tem efeito algum e só o faz morder Hisashi ainda mais forte, causando ainda mais sangramento. Nesse momento, Kimuro percebe que o professor já está morto. Mas agora é um zumbi, um cadáver em movimento, e quando o Rei implora a Kimuro para ajudar, Kimuro balança seu taco e esmaga a cabeça dele como se fosse gelatina. Ele finalmente morre depois de ter a cabeça completamente esmagada. Mas enquanto olham ao redor, eles veem que os zumbis estão devorando os alunos à sua volta. Eles vão para um ponto de observação para ver a cidade, e o que veem é um horror absoluto, pois a cidade inteira está sob ataque dos mortos-vivos. Mas então, a glória branca da Rei é soprada pelo vento, e quando eles olham para cima, veem helicópteros Black Hawk voando rapidamente por eles. Enquanto o Rei tenta conseguir ajuda, Hisashi diz a ela que eles não receberão ajuda, pois os Black Hawks estão ali apenas para uma missão de emergência. Dentro da escola, duas melhores amigas prometem ajudar uma a outra, mas quando um zumbi segura uma das garotas, a outra simplesmente chuta a cabeça dela, deixando-a para ser devorada por zumbis. O que, convenhamos, algumas garotas não se importariam de experimentar. Um professor ainda está chocado com toda a situação, acreditando que é tudo apenas um sonho, e enquanto ele anda completamente sem rumo, ele decide pular da janela e ir relaxar com Eren. Eles percebem que as mordidas dos zumbis são venenosas, e se forem mordidos por eles, eles se transformarão em um deles. Eles então correm para o telhado para se barricar e esperar que helicópteros parem para eles. Mas enquanto correm para lá, Rei tenta bancar a heroína e apunhala um zumbi no coração.
Mas isso não adianta absolutamente nada. E o zumbi empurra o corpo cheio de enredo da Rei contra a parede, colocando-a em sério perigo. Enquanto o zumbi está prestes a acabar com a vida dela, Hisashi pega o taco de Kimuro e esmaga a cabeça do zumbi, salvando a Rei. Depois de algumas horas, eles conseguem fazer uma barreira contra os zumbis, mas a condição de Hisashi piora consideravelmente. Ele começa a vomitar sangue, e enquanto Rei se recusa a acreditar no que vê, Kimuro diz a ela que ele vai se transformar em um zumbi. Hisashi então diz a Kimuro para ajudá-lo a jogá-lo de cabeça do telhado, implorando para que ele não o deixe virar um zumbi. Antes que ele consiga fazer isso, Rei se recusa a deixá-lo ir, e com o vírus fazendo efeito, Hisashi morre em seus braços. De repente, Hisashi começa a se mover novamente, e apesar do aviso de Kimuro, Rei acredita piamente que Hisashi está bem. No entanto, com um único olhar, Rei percebe que seu namorado mudou completamente. Kimuro a puxa para trás, e com um taco na mão, ele faz um favor a Hisashi esmagando sua cabeça. Depois disso, Rei lentamente perde a cabeça e começa a mexer em seus seios de forma estranha. Ela começa a dizer que Kimuro fez o que fez porque odeia Hisashi por namorá-la e por ter pegado suas doces bochechas para si. Depois de ouvir isso, Kimuro vai até a barricada e começa a abri-la, dizendo que está indo embora, se afastando dela. Rei percebe que cruzou a linha e implora para ele ficar, dizendo que suas bochechas exuberantes agora são dele para aproveitar. Depois de ouvir isso, Kimuro a abraça para acalmá-la, e enquanto se abraçam, eles aprendem a aceitar a nova e difícil situação em que se encontram. Enquanto isso, Seiya e Kouta ainda estão fugindo, mas quando Kouta começa a ficar desesperado, ele sugere que eles vão para a sala dos professores. Seiya mostra a ele a sala dos professores, onde as pessoas são massacradas, e pergunta se ele quer viver ou morrer para os zumbis. Ela diz a esse gorducho que se ele também quer viver para pegar umas bochechas um dia, ele precisa parar de ser estúpido e colocar as calças de menino grande de volta. Ele então sugere que eles liguem para a polícia ou para o exército, mas Seiya lhe dá um choque de realidade, dizendo que eles não são os únicos com essa ideia e que se o exército quisesse ajudar, eles já estariam ouvindo sirenes agora. Um zumbi aparece para persegui-los, e enquanto eles fogem, Seiya lamenta ter que escapar com esse gordinho, em vez do paizão Chad Kimuro. De volta ao telhado, Kimuro ainda está assombrado pelo que acabou de fazer com Hisashi, e Rei percebe claramente isso. Para fazer a mente dele parar de divagar, Rei otimisticamente pede o telefone dele, dizendo que quer ligar para o número secreto do pai dela. Quando o pai dela finalmente atende, ele não consegue ouvi-la e pensa que Kimuro é quem está ligando, o que deixa Rei completamente angustiada. Com som de tiros ao fundo, ele lhes diz que a cidade está em completo pânico, e que eles têm que fugir o mais rápido possível. Depois que ele desliga, Rei começa a chorar, pois o pai dela não conseguiu ouvir a voz da própria filha. Na enfermaria, um estudante dormindo acorda como um zumbi, e enquanto outro estudante está lutando para se defender, a loira fatal de uma médica, Shizuka, calmamente vai pegar alguns remédios para levar consigo. De repente, mais zumbis aparecem e começam a atacar o estudante NPC, e enquanto Shizuka está encurralada, uma durona absoluta aparece com um bastão de Kendo para salvá-la. No entanto, os zumbis conseguem morder o NPC, e vendo o quanto ele está sofrendo, a durona, Siko, oferece a ele uma saída mais rápida e honrosa antes que ele se torne um zumbi. Ele aceita a generosidade dela, e com um único golpe certeiro de seu bastão de Kendo, ela encerra a vida dele com respeito. Mais zumbis então aparecem e com seu bastão de Kendo, Siko leva Shizuka para fugir com ela. No telhado, para escapar, Kimuro e Rei decidem usar a mangueira de água. E enquanto Kimuro luta para usá-la no início, ele consegue mirá-la na barreira, afastando os zumbis e abrindo assim seu caminho para a fuga. Eles entram na escola, e lá, enquanto o Rei está bastante estressada, Kimuro a acalma, garantindo que ambos voltarão para suas famílias. No entanto, Kimuro não acredita realmente em suas próprias palavras, pois sua própria mãe, que é professora, está longe, e ele está pessimista sobre o destino dela. Enquanto isso, Seiya e Kouta conseguem se trancar na sala de artesanato, e lá eles são apresentados a diversas opções de armas. Seiya diz a Kouta que é um louco por armas, para fazer algo, mas então os zumbis começam a se aproximar da sala deles, querendo entrar. Enquanto Seiya está em pânico, Kouta, por outro lado, está fazendo um estrago com uma pistola de pregos, craftando-a, como se estivesse jogando Dead Rising. Justo então, os zumbis entram, e assim que estão prestes a devorar os melões saborosos da Seiya, Kouta enlouquece, acertando tiros na cabeça um após o outro para salvá-la. Eles então escapam, mas antes de fazer isso, Kouta pergunta a Seiya por que ela o escolheu para ajudá-la a fugir. Mas para a grande decepção de Kouta, ela simplesmente responde que não há nenhuma razão especial. Seiya então joga uma toalha molhada no zumbi, sem reação alguma, e então joga outra toalha molhada em um armário de metal ao lado do zumbi, ao qual o zumbi reage. Ela explica a Kouta que sua teoria, como um intelecto de nível Jimmy Neutron, estava completamente certa, e que os zumbis, que estão mortos, são na verdade atraídos por ruídos enquanto seus outros sentidos estão completamente mortos. Seiya então quer testar os zumbis contra o calor, mas Kouta expressa sua preguiça de gordinho para sair. Isso faz Seiya repreendê-lo por ser um porco preguiçoso. Por causa dos ruídos que eles fazem, mais zumbis são atraídos para eles, fazendo-os se mover.
Enquanto isso, Shizuka e Seiko ainda estão fugindo, e durante sua aventura, Shizuka escorrega no chão por causa de sua saia. Seiko age rápido e a rasga, fazendo você babar com o quão volumoso e atraente é o snoo-snoo dela. Eles então ouvem tiros que acabam sendo da pistola de pregos de Kouta. Ele pede a Seiya para ajudá-lo a lutar, mas ela recusa, dizendo que suas mãos bonitas não são para zumbis. No entanto, um zumbi aparece de repente por trás dela e a encurrala. Enquanto ela implora desesperadamente por ajuda, Kouta não pode fazer absolutamente nada. Ela grita e tanto o grupo de Seiko quanto o de Kimuro ouvem, mas enquanto o zumbi se aproxima, Seiya olha para o lado e pega uma furadeira para usar na cabeça do zumbi. Os outros chegam e veem Seiya perfurando a cabeça de um zumbi, sujando-se completamente enquanto começa a chorar pela mãe. Com zumbis ao redor deles, eles trabalham juntos para acabar com suas cabeças e proteger a área. Então eles começam a se apresentar uns aos outros, mas sendo a vadia pretensiosa que ela é, Seiya começa a falar bobagens, dizendo como uma princesa gênio como ela nunca, jamais, deveria sujar as mãos. Seiko a acalma e a faz olhar no espelho, onde ela vê seu estado sujo e começa a dizer como precisa que a mãe dela limpe tudo pra ela. De repente, ela começa a chorar, percebendo que não sabe se a mãe dela está bem, e Seiko a conforta dando um abraço. Mas enquanto ela chora, todos percebem o mesmo, que o destino de suas famílias é completamente desconhecido. Mais tarde, eles se barricam dentro da sala dos professores e depois que Seiya se limpa, Kouta se rende ao seu visual usando os óculos todo-poderosos. Eles começam a discutir sobre transporte para conseguirem ir encontrar suas famílias. E enquanto eles decidem usar o ônibus da escola, Rei vê as notícias e fica chocada com o que está vendo. Eles descobrem que milhares morreram e o governo convocou uma emergência, mas então o repórter começa a entrar em pânico enquanto os cadáveres começam a voltar à vida e atacá-los, deixando um rastro de ainda mais pessoas mortas. A gravação ao vivo muda para uma gravação de estúdio, e o locutor diz à audiência para ficar em casa e não sair de suas casas. Ele continua reportando que líderes mundiais foram transferidos para um navio seguro, e eles planejam usar ogivas nucleares contra os zumbis. Assusta-os como em apenas algumas poucas horas, o mundo inteiro pode descer tão rapidamente ao caos. Sendo a gênio que ela é, Seiya compara a situação à peste negra, onde 1/3 da população da Europa morreu. Mas ao contrário da peste negra, o vírus se espalha muito mais facilmente, pois se propaga através da mordida dos zumbis. Seiko lhes diz que o que eles precisam focar é em encontrar um refúgio seguro para eles, e suas famílias ficarem até que o mundo volte ao normal. Eles decidem se juntar como uma equipe e mirar no ônibus no estacionamento como seu transporte, enquanto também ajudam pessoas ao longo do caminho que precisam de sua ajuda. Eles então começam sua missão, e no caminho, um grupo de NPCs está em apuros contra os zumbis, mas Kimuro e a gangue os salvam, oferecendo-lhes para se juntar para que todos possam escapar juntos. No entanto, para chegar ao estacionamento onde o ônibus está, eles têm que passar por uma horda de zumbis perto da entrada. Enquanto Seiya sugere que os zumbis só reagem a ruídos, eles ainda duvidam de sua teoria e precisam de alguém para prová-la para ter certeza. Kimuro se oferece para fazer isso, e enquanto o rei está implorando para ele não ir, não querendo perder outro de seus papais de bebê, Seiko a acalma, garantindo que Kimuro tem o maior, e que ele voltará vivo. Ele então avança bem na frente dos zumbis, e enquanto nervoso, um zumbi passa por ele, sem conseguir vê-lo de forma alguma. Ele então pega um sapato do chão e o joga para fazer um barulho, o que imediatamente chama a atenção de todos os zumbis. Isso prova que a teoria de Seiya é verdadeira, e todos saem silenciosamente pela porta sem fazer barulho. No entanto, um dos NPCs consegue acidentalmente fazer um barulho alto o suficiente para os zumbis e suas avós ouvirem. Todos eles começam a correr em direção ao barulho, deixando o grupo completamente vulnerável. Kimuro diz a todos para correrem enquanto eles lutam contra a horda de zumbis, e apesar de seus melhores esforços, há zumbis demais, então eles só podem fugir como sua única e última opção. Em sua fuga, um dos NPCs é pego pelos zumbis, e enquanto ele tenta lutar, ele é espancado até a morte por eles. Sua namorada tenta ajudá-lo, e enquanto Seiya tenta fazê-la esquecer dele, ela recusa, afirmando que preferiria morrer com a pessoa que ama. Então ela volta e morre com ele. Isso confunde Seiya sobre por que a vadia é tão simp, pensando que ela poderia ter conseguido outro Willy, de outro homem. Eles então chegam ao ônibus, mas assim que entram, mais estudantes e um professor estão implorando desesperadamente por ajuda. Rei vê que o professor é Shida, de quem ela não gosta, e enquanto Kimuro quer salvá-los, Rei implora para ele deixá-los para trás e deixar Shido morrer. Enquanto isso, um dos estudantes quebra o tornozelo e pede ajuda a Shido, mas Shido lhe diz que ele é inútil e o chuta na cabeça, deixando-o para ser comida para os zumbis famintos. Depois que todos entram no ônibus, Shizuka dirige para escapar, mas enfrentando seus ex-alunos agora transformados em zumbis, ela se convence de que eles não são mais humanos, e dirige através deles e para fora do portão da escola. Dentro do ônibus, Shido sugere que eles deveriam escolher um líder para guiá-los, mas Seiko lhe diz que eles não precisam de um, pois o trabalho em equipe é o que realmente importa. No entanto, um dos estudantes começa uma briga lá dentro dizendo que não quer estar ali.
Angustiada, Shizuka diz a ele para calar a boca ou ele vai bater o ônibus. Siko pergunta sobre seus problemas, e ele aponta para Kimuro, dizendo que não gosta dele. Kimuro não sabe o que fez de errado, e enquanto ele está prestes a lutar contra Kimuro, Rei dá um tapa no cara para proteger seu futuro papel de bebê, de qualquer perigo. Depois de ver isso, Shido se manifesta mais uma vez, afirmando que eles precisam de um líder. Ele começa a tagarelar sobre como ele, um professor, é o candidato perfeito para ser o líder deles, prometendo que os salvará e lhes dará paz. Os NPCs começam a bater palmas, simping pra ele, concordando com sua sugestão, mas Rei fica irritada e diz: "Paz, vadia, estou fora." Enquanto ela sai do ônibus, Kimuro tenta fazê-la voltar para o ônibus, mas antes que ele consiga fazer isso, um ônibus cheio de zumbis se dirige para eles, e eles conseguem desviar para o túnel que estava atrás deles. Siko pergunta a Kimuro o que eles precisam fazer, e Kimuro lhes diz para se encontrarem na delegacia de polícia. O ônibus de repente pega fogo, e Kimuro pega Rei e foge rapidamente, evitando a explosão. De repente, um zumbi de capacete aparece e começa a atacar Kimuro, quase o comendo, mas Rei consegue salvá-lo batendo no zumbi com um tijolo. Depois de ver o capacete do zumbi, eles imaginam que deveria haver uma motocicleta por perto e eles conseguem encontrá-la. Rei pergunta se ele pode dirigir e Kimuro simplesmente diz a ela que Deus está no comando. Depois de perder Kimuro e Rei, o ônibus agora está preso no trânsito, entre todos os outros veículos tentando sair da cidade. De repente, tiros acontecem e enquanto os NPCs estão assustados, Shido se arrasta como Orochimaru e os conforta para entrar em suas calcinhas mais tarde, o que repugna Siko. De volta com Kimuro, ele e Rei dirigem pela cidade procurando por quaisquer sobreviventes, mas não encontram absolutamente ninguém na cidade abandonada. No entanto, eles avistam um carro de polícia, e embora tenham esperanças no início, tudo o que encontram são policiais mortos que foram atropelados por caminhão-kun. Rei pega a arma deles, e embora ele nunca tenha usado uma antes, Kimuro se lembra de seu tempo em Black Ops 1, onde ele costumava ser chamado de água de cachorro por outros jogadores, e ele usa essa memória para ajudar a usar a arma. Rei lhe dá mais balas que ela encontrou dos policiais mortos, e depois que Kimuro a observa, ela impressiona Kimuro com quão durona ela realmente é. Eles então dirigem para um posto de gasolina para abastecer sua moto, mas percebem que precisam de dinheiro para conseguir a gasolina. Kimuro diz a Rei que não tem dinheiro, e quando ela lhe diz que ele é ruim, Kimuro explode dizendo a ela para parar de compará-lo a Hisashi. Ela fica brava com ele, perguntando por que ele disse aquilo, e ele diz a ela que se ela pensa que ele é ruim, isso significa que há alguém melhor em mente. Kimuro então pede o dinheiro dela, e assim como ele, ela não tem nenhum, tornando-os ambos duros. Kimuro então entra na loja para conseguir algum dinheiro e quebra um caixa eletrônico para pegá-los, enquanto Rei percebe o quanto ela tem sido difícil para ele, e decide parar de tornar a vida mais difícil para ele. De repente, algo a ataca, fazendo-a gritar, e quando Kimuro corre para ela, ele vê um cara com uma aparência detonada, apenas querendo um pouco das doces bochechas da Rei. Ele lhes diz que está insano depois de esmagar a cabeça de todos os membros de sua família, e que o que ele precisa agora é dar uma transada. Rei tenta escapar, mas o tarado a puxa de volta ainda mais forte e começa a fazer um Griffith nela. Ele diz a Kimuro que vai fazê-lo assistir, mas antes de fazer isso, ele diz a Kimuro para jogar fora seu taco e abastecer a moto para que ele e Rei fujam para o pôr do sol juntos. Com Rei em apuros, Kimuro não tem outra opção, então ele joga seu taco propositalmente alto para chamar a atenção dos zumbis. E enquanto ele abastece a moto, ele tenta negociar com o tarado, dizendo que eles só querem ir para casa e encontrar suas famílias. O nojento manda Kimuro parar de tagarelar e largar a moto para ele, mas Kimuro se recusa, irritando-o ainda mais. Enquanto o nojento baixa a guarda, Kimuro saca a arma, avança rápido e aponta a arma para ele, a queima-roupa. O nojento entra em pânico, dizendo que a bala vai explodir a gasolina, mas Kimuro não se importa, afirmando que prefere morrer a ter outro cara com a garota dele. Ele puxa o gatilho, não atinge a gasolina e o nojento sangra até a morte. Com o bastão na mão, Rei quer enfiá-lo no traseiro do nojento, mas Kimuro diz para ela deixá-lo para os zumbis enquanto eles fogem. Rei concorda, e enquanto o nojento implora por ajuda, eles o abandonam para ter seus desejos realizados, ser devorado e ter a vida aplaudida pelos zumbis. Mais tarde, Kimuro diz a Rei que, no futuro, esse tipo de coisa pode acontecer de novo, mas Rei não se preocupa, pois sabe que Kimuro está com ela. Embora ele fique feliz em ouvir isso, no fundo, nunca esquecerá que é responsável pela morte de um humano. Mas então, em sua viagem, um jato passa voando, e quando o Rei acena, ele tira uma foto deles como sobreviventes. No aeroporto, um avião com pessoas importantes está prestes a decolar, mas não conseguem, pois os zumbis estão cobrindo o caminho. Então eles enviam uma equipe de snipers liderada por uma sniper com cara de Yorowitch do Walmart, Rika. Sua assistente aponta para os zumbis enquanto Rika explode suas cabeças com seu rifle de precisão. E depois que ela acaba com todos, abre um caminho para o avião. Ela então se levanta e começa a coçar os seios, dizendo que estão dormentes. A assistente se oferece para massageá-los, mas ela diz a ele que não está interessada na oferta dele ou em homens em geral. Ela afirma que quer voltar para a cidade para encontrar sua amiga colorida, Shizuka. Enquanto isso,
O ônibus ainda está preso no trânsito, e enquanto Shido continua falando bobagens, Seiya mostra sua preocupação com a segurança deles para Kouta, dizendo que precisam de um novo plano para se salvarem. Kouta sugere locais com bases, e embora Seiya concorde, ela prefere uma ilha abandonada sem ninguém como destino. Ela fica frustrada por Kimuro não estar com eles, e quando Kawada pergunta se ela gosta dele, ela começa a corar. De repente, Siko e Shizuka aparecem depois de ouvir tudo, e expressam como também estão preocupadas com Kimuro e Rei. De volta à cidade, os sobreviventes estão enlouquecendo e iniciando a anarquia. E quando Kimuro vê isso, ele diz a Rei para segurar seus seios e passa por eles. Com alguns apertos e tiros, eles conseguem passar pelos selvagens, e enquanto Rei fica confusa sobre por que atacariam um colega humano, Kimuro diz a ela que com o mundo acabando, eles enlouqueceram. Assim que estão prestes a atravessar uma ponte, Kimuro muda a rota, e quando o Rei pergunta por quê, ele mostra a ela. Na ponte, zumbis começam a se infiltrar entre as pessoas, e a segurança ordena que ninguém mais cruze a ponte. No entanto, alguns idiotas decidem quebrar as regras e atravessá-la de qualquer maneira, carregando dinheiro, pensando que são o máximo. O líder deles começa a tagarelar sobre como ele é um macho alfa, que merece cruzar a ponte para impressionar a garota ao lado dele, mas a segurança não se importa e os joga para longe usando seu canhão de água. De volta ao ônibus, Shido continua servindo seu papo furado e alimenta os NPCs com mentiras sobre como ele é o escolhido e que as garotas deveriam oferecer suas bundas em uma bandeja para ele provar. Isso repugna Seiya e os outros, dizendo que Shido está começando sua própria seita. Então, eles começam a discutir sobre suas famílias. Enquanto as garotas têm famílias normais, Kouta diz a elas que sua mãe é uma mulher de cabelos pretos e seu pai é um homem de cabelos loiros, ambos agindo suspeitosamente como espiões, enquanto sua irmã consegue ler sua mente. Eles então decidem sair do ônibus, mas quando Shido ouve sobre isso, ele diz que podem ir, exceto Shizuka, já que ela tem os maiores seios entre todos eles. Kawada atira, atingindo a bochecha de Shido, e diz que errou de propósito. Kouta diz a eles que depois de como foi tratado horrivelmente na escola por eles, ele não se importa em enfiar alguns pregos em suas cabeças. Ele diz a Siko para liderar a fuga primeiro enquanto ele cobre a retaguarda, e com o vento mostrando os belos seios de Siko, ela considera Kouta um verdadeiro Sigma. No entanto, enquanto escapam, encontram mais zumbis em uma ponte abandonada, e com Kouta ficando sem pregos, eles percebem que estão em apuros. De repente, Kimuro sobe uma rampa gritando "Família!". Como se estivessem velozes e furiosos, ele usa sua moto para derrubar zumbis e libera Rei para usar seu bastão. Ele dirige em direção a Kawada e entrega sua arma, e com essa melhoria, Kawada vira um John Wick contra os zumbis. Ele então dirige até Siko, e com o poder da amizade, eles manobram e atacam os zumbis com facilidade. Com a área limpa, eles celebram a vitória e o reencontro. Rei vai direto abraçar Shizuka e se diverte com seus seios. Siko expressa seu alívio ao ver que Kimuro está bem, deixando Rei e Seiya com ciúmes, sabendo que estão em uma batalha perdida contra ela. Mais tarde, depois de verificar todas as pontes, eles determinam que não tem como escapar por enquanto, então Shizuka sugere que descansem na casa de uma de suas amigas. Enquanto todos presumem que é o namorado dela, Shizuka diz que é a casa de sua amiga, onde ela tem armas e um Humvee. Com esse tipo de oferta disponível, o grupo decide aceitar, pois todos querem uma boa noite de descanso. Shizuka então vai com Kimuro para verificar o local primeiro, e enquanto Kimuro está dirigindo, ele está tendo dificuldades, pois Shizuka se recusa a soltar seu joystick e começa a brincar com ele enquanto seus seios estão grudados nele. Depois que chegam, Kawada começa a gritar ao ver o Humvee, e isso os faz pensar que tipo de pessoa é a amiga de Shizuka. Assim que estão prestes a entrar, zumbis aparecem do local, e ao contrário de antes, eles começam a atacá-los em vez de fugir. No fundo, surpreende Kimuro o quanto todos mudaram em um dia. Enquanto a cidade inteira está lentamente se transformando em um esgoto, Siko e as garotas estão se divertindo no banho, relaxando enquanto vocês, que assistem, estão com a mão nas calças. Depois de ver como Shizuka realmente é por baixo da roupa, Rei começa a se jogar nela, mostrando por que elas são parte da comunidade LGBTQ, enquanto começam a fazer barulhos felizes. Seiya se sente perturbada, sabendo que alguém está sendo ordenhada ao fundo, mas Seiko tem uma ideia, e joga água fria nela para ouvir seus gritinhos felizes. Seiya ataca de volta, mas em vez de gritinhos felizes, Siko solta gemidos que fariam qualquer homem prestar continência lá de baixo. Enquanto isso, os garotos estão lá fora, tentando o seu melhor para abrir um armário de armas enquanto tentam não perder a cabeça com os barulhos que estão ouvindo. Com força total, eles conseguem abrir o armário de armas, e depois de um olhar, Kouta começa a pirar com todas as armas que vê, admirando cada detalhe dos cantos e fendas da arma enquanto ignora Komuro. No entanto, Komuro saca uma espingarda e Kouta começa a tagarelar ainda mais sobre a arma, mas Kimuro aponta para ele, e Kouta o repreende por isso, dizendo que nunca se deve apontar uma arma para alguém, mesmo que não esteja carregada. Então eles começam a carregar os carregadores,
E quando Kimuro aponta como Kouta é rápido em fazer isso, ele informa Kimuro que quando estava na América, aprendeu sobre a Quarta Emenda e foi ensinado por John Wick a atirar. Enquanto as garotas começam a fazer barulhos felizes mais altos, Kuta se preocupa que os zumbis possam ouvi-las, mas Kimuro assegura de que ficarão bem, pois embora as garotas sejam barulhentas, a cidade é mais barulhenta. Lá, a polícia está bloqueando tudo, impedindo as pessoas de sair da cidade por medo de contaminação. As pessoas começam a se revoltar, fazendo manifestações contra a polícia, afirmando que o governo tinha uma arma biológica vazada que causou o surto de zumbis. Kimuro vê a manifestação na TV e pensa que são todos idiotas por acharem que uma arma é capaz de trazer os mortos de volta à vida. De repente, um tiro é disparado enquanto os zumbis se aproximam da polícia. E embora não tenham permissão para atirar, a polícia começa a te atirar para sua própria segurança. No meio da multidão de zumbis, uma mãe implora para que parem de atirar e salvem seu filho. No entanto, o filho se transforma em zumbi, e morde a própria mãe até a morte, transformando-a em zumbi. A polícia atira nela também para sua segurança. Mas por causa disso, a multidão da manifestação fica mais agressiva, dizendo que a polícia não se importa com as pessoas. O capitão da polícia recebe uma ordem do quartel-general para usar qualquer método necessário para garantir que o caos não comece. Então, ele se aproxima do líder da multidão e pede para ele parar a manifestação. O líder começa a zombar dele, afirmando que a polícia está ajudando o governo a esconder a verdade deles. Mas já tendo suas ordens, o capitão da polícia saca sua arma e atira brutalmente nele na frente de todos. Kimuro e Kuta percebem que as coisas estão ficando ruins e que eles deveriam sair imediatamente, mas de repente, Shizuka aparece por trás, parecendo uma delícia. Ela começa a provocar Kimuro com seus atributos e quer montar nele a noite toda, mas Kimuro a impede e acidentalmente a empurra. Ela então vai até Kawada, dizendo que também gosta de salsichas grossas, e quando ela beija a bochecha dele, Kawada entra em curto-circuito. Kimuro tenta acalmá-la, mas antes que Shizuka consiga ter relações com Kimuro, ela adormece nele. Então Kimuro a levanta, tendo que segurar seus bolinhos de arroz para evitar que ela caia. Mas de repente, Rei aparece, irritada ao ver que seu futuro pai dos filhos está se divertindo com outro par de bochechas. No entanto, Rei começa a pirar, dizendo que quer engolir o glize dele enquanto chora pela morte de Hisashi. E Kimuro percebe que ela está bêbada, então ele simplesmente a deixa e coloca Shizuka na cama. Ao lado dela está uma Seiya dormindo, e enquanto sua mente divaga para uma sessão a dois, ele interrompe seu processo de pensamento. Na cozinha, Kimuro começa a procurar comida, mas Siko diz a ele que sua comida está quase pronta, e quando ele a olha, cada fibra de seu ser masculino se levanta, pois Siko está usando apenas um avental. Da mesma forma que estamos assistindo com um osso a mais, Komuro tenta esconder o seu e a repreende por sua roupa, mas Siko o acalma, dizendo que o picles de um homem é o joystick de uma mulher. De repente, Rei chama Komuro para desabafar com ele, e depois de ver isso, Siko o encoraja a ir até ela e acalmá-la. Em seguida, Kimuro ouve todas as reclamações de Rei e ela começa a compará-lo a Hisashi, e o quanto Kimuro é pior em comparação com seu amante morto. Kimuro se cansa e diz a ela para parar de compará-lo a Hisashi, afirmando que ao contrário de seu namorado morto e fracote, ele, Kimuro, ainda está vivo e chutando como um verdadeiro Sigma. Rei percebe que cometeu um erro e o impede, acalmando Kimuro. Ela se joga nele e lhe dá um beijo profundo e sem qualquer restrição. Kimuro tem relações com ela na escada, fazendo-a soltar gritinhos felizes. Na ponte, o caos se intensifica e um policial envia um trator contra os zumbis, sem se importar com as pessoas do outro lado. Com a pressão em sua cabeça, o capitão da polícia aponta uma arma para a própria cabeça e acaba com tudo, libertando-se desse inferno na Terra. Fora do apartamento, um cachorro late alto, atraindo a atenção dos zumbis. Enquanto as garotas estão relaxando, algumas cozinhando com uma padaria inteira atrás, e outras dormindo enquanto sonham com Kimuro, os garotos estão lá fora pensando no que fazer. Siko então se junta a eles, e usando um binóculo, eles veem um NPC atirando nos zumbis com uma espingarda, pensando que ele é o personagem principal. Mas os deuses do anime o lembram que ele é apenas um Zé Ninguém e os zumbis o atacam. À medida que mais caos se segue, Kimuro apressa Siko e Kouta para que possam ajudá-los, mas Siko o puxa para o lado e lhe diz a dura verdade de que eles não podem salvar a todos, e que a sobrevivência deles é a principal prioridade. Kimuro continua a observar usando os binóculos, e entre os horrores que vê, um pai e sua filha estão fugindo, encontrando refúgio. Ele explica à filha Alice, que a mãe deles logo os encontrará para acalmá-la. Ele então começa a bater na porta, implorando para que o deixem entrar com sua filha para a segurança, mas em vez de ajudar, eles escolhem ignorar seu pedido de ajuda. No entanto, o pai se recusa a desistir, e com uma arma, ele ameaça arrombar a porta se não os ajudarem. A porta então se abre e por um segundo o pai se sente aliviado, sabendo que sua filha agora está segura. Mas em vez disso, eles o esfaqueiam, não querendo arriscar sua própria segurança. Eles imploram por perdão e fecham a porta para Alice e seu pai.
Com o pai morrendo, ele implora a Alice para fugir e se esconder, para que nunca a encontrem, mas Alice continua implorando para ele se levantar, gritando por ele em lágrimas, esperando que seu pai permaneça vivo. Sua voz atrai a atenção dos zumbis ao redor dela, e assim que estão prestes a comer a garotinha, Kouta atira no zumbi e a salva. Com um rifle de precisão na mão, Kouta começa a cozinhar esses zumbis como se estivesse preparando um jantar para uma garota que quer fazer bebês com ele. Surpreende Kimuro ver que Kouta ignora o conselho de Siko, e Kawada admite que se recusa a ficar parado e deixar uma garotinha morrer. Ele diz a Kimuro para salvá-la enquanto ele age como apoio, e com um sorriso no rosto, Kimuro se prepara. Rei pede para se juntar a ele, mas Kimuro insiste em ir sozinho, pois irá de moto. Siko aparece, mas em vez de impedi-lo, ela o encoraja a ir. E enquanto faz uma pose, ela promete proteger o local enquanto ele estiver fora. Rei então lhe dá uma arma carregada e diz que se ele sobreviver, ela o ajudará a disparar outra coisa carregada. E ela não está falando da arma. Com a ajuda das garotas, Kimuro sobe na moto e desce a rampa para ir até a garota. Seiya sai perguntando o que aconteceu, e Rei diz a ela que apesar do que passaram, eles ainda são bons humanos afinal. Com um rifle de precisão rachado como apoio, Kimuro dirige para salvar a garota com poucos problemas, mas quando chega lá, sua moto escorrega, deixando-o sem transporte. Kimuro avista a garota e o cachorro, mas também uma horda de zumbis, forçando-o a tomar uma decisão. No entanto, Kouta o ajuda eliminando a maioria dos zumbis, deixando Kimuro apenas com os peixes pequenos ao redor da casa. Enquanto um zumbi está prestes a comer Alice, Kimuro a salva e a acalma. Ele continua a limpar a área, mas um zumbi aparece por trás, forçando Kimuro a usar sua arma e criar um barulho alto. De volta ao apartamento, Seiya acorda Shizuka, que acabou de sonhar em ser Torre Eiffel, dizendo para ela se recompor. Elas então vão até Kouta, que goza a 100 milhas por hora, depois de ver seus atributos, e dizem a Kouta para começar a arrumar as coisas, pois estão de partida. Com todos os zumbis cercando Kimuro, eles tentam descobrir como pegá-lo, então Shizuka sugere que eles ataquem com tudo e o peguem com o carro. Eles concordam com o plano dela e depois planejam escapar para o outro lado do rio. Usando a descrição como arma, eles carregam suas coisas no carro para se prepararem para a jornada. De volta com Kimuro, ele vê o corpo do pai de Alice e o quanto isso a machuca. Ele pega um pano e uma flor do jardim para cobri-lo para um enterro digno, dizendo a Alice que seu pai foi um ótimo pai. Alice começa a chorar ao ouvir isso, e coloca a flor no corpo de seu pai morto. Kimuro a acalma, e com os zumbis o cercando, eles não têm saída, mas Kimuro tem uma ideia. De volta a casa, as garotas terminaram de carregar o carro e dizem a Kouta para se preparar para partir, mas antes de fazer isso, ele vê o que Kimuro está aprontando. Kimuro anda em cima das cercas, evitando os zumbis abaixo dele, enquanto tenta carregar Alice e o cachorro. Com o carro carregado, Seiya está prestes a pegar Kawada, mas ele aparece armado da cabeça aos pés, e aqui as garotas percebem que esse homem está completamente louco. Enquanto está nas costas dele, Alice pede para fazer xixi, recusando-se a segurar, então Kimuro aceita a derrota. E é mijado em cima, o que alguns de vocês, nerds, adorariam experimentar. Um zumbi quase o puxa para baixo, mas Kimuro consegue sobreviver e chuta a cabeça de bambu do zumbi. Justo então, ele vê a cavalaria chegando, onde as garotas estão com a bunda grande e Kawada ainda é um maníaco por armas. Com os zumbis à frente deles, Shizuka atropela todos, posicionando o carro para Kimuro pular. Siko e Kawada ganham tempo para ele e começam a abater os zumbis, acabando com o sofrimento deles. Alice pergunta a Kimuro se eles são amigos dele, e ele diz a ela que são seus amigos e sua nova família. Depois de resgatar Kimuro e Alice, eles dirigem em direção ao pôr do sol, com o objetivo de atravessar o rio e se reunir com suas famílias. Naquela manhã, enquanto atravessam o rio com seu Humvee, Kouta e Alice cantam alegremente, o que acalma Alice, fazendo-a esquecer o que aconteceu no dia anterior. No entanto, Kouta perde suas inibições e começa a cantar aberturas de anime idiotas usando a voz do Pato Donald, o que irrita Seiya, que o repreende por ensinar Alice a ser uma weeb. Então, quando o carro está prestes a chegar ao outro lado, eles acordam Kimuro e os outros. Mas Rei acorda primeiro, e quando ela vê o quão perto Siko está do torpedo de Kimuro, ela fica irritada. Kimuro acorda e Rei o repreende por ter um sonho molhado enquanto dormia, e quando Siko acorda, Rei a provoca por babar por querer o cream cheese de Kimuro. Depois que Seiya verifica a assoalho e confirma sua segurança, todos saem do carro para tomar um ar fresco e trocar de roupa. Kawada passa Alice de cima para Kimuro, mas ela se recusa a ser passada como um baseado por vergonha. Rei rapidamente a puxa para si e diz aos garotos para serem mais gentis com garotas como Alice. Shizuka então tira as roupas que trouxe da casa de sua amiga, e enquanto as garotas estão trocando suas roupas velhas e empoeiradas, os garotos estão conversando sobre armas. Usando a quarta emenda, Kouta encoraja Komuro a usar a espingarda devido à sua mira ruim, e que ela pode ser usada como um taco de beisebol, o que ele adora usar.
enquanto a princípio Kawada usa seu Riz como amante de armas e o convence a usá-la. Então as garotas terminam de trocar de roupa, e quando os garotos as veem em seu novo visual, tanto Kimuro quanto Kawada também estão pingando em algum lugar abaixo. Com uma arma no quadril, Kimuro pergunta a Rei se ela consegue usar o rifle, e Rei está convencida de que sim, desde que Kouta a ensine. Kouta aponta que, além de atirar, Rei pode usar a baioneta da arma como um bastão. Então Seiya ordena aos garotos que abram caminho lá em cima. Então, como bons cachorrinhos, os garotos abrem o caminho na estrada para o Humvee, com Kouta quase sendo esmagado e virando um homem de gelo pelo carro. Com a casa de Seiya sendo a mais próxima, eles decidem ir salvar seus pais primeiro. Mas enquanto Seiya não está muito otimista sobre a sobrevivência de seus pais, Kimuro Apota assegura de que nunca se sabe até que vejam por si mesmos. Então, eles dirigem pela cidade, que foi abandonada pelas pessoas, e enquanto desfrutam do ar no teto, Rei aponta para Kimuro que eles não viram nenhum zumbi desde o outro dia. Isso dá a Kimuro um pouco de alegria e esperança de que talvez os zumbis não estejam na área, mas é como se os deuses do anime se recusassem a deixá-los viverem em paz, zumbis começam a aparecer em seu caminho. Eles tentam escapar deles, mas a cada curva que fazem, mais zumbis aparecem à frente, fazendo-os acelerar para passar pelos zumbis. Rei vê algo na frente e grita para Shizuka parar, e quando Siko também vê, ela grita que é uma barreira de arame. Shizuka vira o carro de lado, quase cortando Kimuro ao meio. Mas o carro não para e se dirige à parede. Shizuka aperta os freios tarde demais, enviando Rei voando pelo telhado e caindo de costas, quase quebrando sua coluna como se tivesse passado uma noite com Johnny Daisy. Apenas quando os zumbis estão prestes a saborear seus belos lábios, Kimuro salta para intervir, não querendo perder sua futura namorada. Com a espingarda em mãos e ensinamentos de Kouta, ele dispara contra os zumbis, mas acaba acertando apenas um. Kouta aparece e diz para estabilizar com o ombro e alvejar o tórax para evitar o recesso. Então Kimuro faz exatamente isso e acerta 3 com um tiro só. Kimuro percebe o quão incrível é o quarto mandamento, e Kouta entra com seu rifle de sniper. No entanto, após o 5º tiro, Kimuro precisa recarregar e quando tenta pegar as balas, escorrega e as balas caem no chão. Siko puxa pra cima e diz a Kimuro que irá ajudá-lo, e apesar de Kimuro dizer não, ela decide entrar na luta com sua espada de madeira. Com as balas fora de alcance, Kimuro abraça Rei e empurra-a para o chão para poder usar sua espingarda. Kouta dá um breve ensinamento a Kimuro sobre como usá-la, e com cada tiro que Kimuro dispara, Rei solta sons felizes enquanto o recesso vibra em seu corpo. Enquanto Kimuro continua disparando, Siko entra em modo Matrix para driblar as balas e corre vários riscos, colocando suas tramas em risco. No entanto, com seu tiro de cachorro nadador, Komuro não consegue acertar nenhum dos zumbis e continua disparando no ar. Então, Kouta acaba sem balas e implora por ajuda para obter uma nova munição para seus rifles. Alice tenta ajudar, e o cachorro mostra para ela qual munição pegar, e quando Kouta vê que Alice está entregando as balas para ele, ele ganha novo ânimo para continuar lutando, declarando que salvará ela, gritando um grito de guerra. Ao ver seus amigos lutando, Seiya salta para ajudá-los apesar das súplicas de Shizuka para não fazer isso. Ela pega a espingarda de Kimiro e com as balas aos seus pés começa a disparar nos zumbis, dizendo que não aceita morrer quando sua casa está bem ali. O grupo faz seu último stand e após algumas horas, eles lentamente acabam sem balas, se aproximando cada vez mais da porta da morte. De repente, o cachorro salta para ajudar o máximo que pode. E ao ver isso, Komuro sabe o que precisa ser feito. Ele tira a espingarda de Seiya e diz que é hora dele lutar. Ele corre para os zumbis, atingindo-os com a espingarda, e Siko entra com sua espada de madeira enquanto fazem seu último tentativa de sobrevivência através do sacrifício. Eles começam a gritar para chamar a atenção dos zumbis, mas quando olham para trás, os zumbis ignoram completamente eles e optam por atacar os outros. Kouta pega Alice e diz para ela pular a cerca com sua ajuda para ela e o cachorro poderem fugir. Ela pergunta a ele o que ele e os outros vão fazer, e Kouta promete que logo eles irão se juntar. Alice o chama de mentiroso, dizendo que ele tem o mesmo olhar que seu pai tinha antes de morrer, e pede para ficar ao lado dela até a morte, não querendo ficar sozinha. Quando parece que todas as esperanças estão perdidas, um grupo de bombeiros chega com uma mangueira e ajuda eles. Usando uma escada, eles ajudam Alice e os outros a chegarem do outro lado da cerca. O líder remove sua máscara, revelando-se a mãe de Seiya, e Seiya abraça-a com alegria completa, sabendo que agora eles estão seguros. No entanto, Kimuro e Siko ainda estão do outro lado. E enquanto tentam fazer seu caminho, Seiya grita para eles dizendo que ela estará esperando em sua casa. O casal viaja sozinho, lado a lado contra os zumbis, lutando seu caminho até a casa de Seiya. Durante sua jornada, eles podem ver a mansão familiar de Seiya no horizonte, mas para chegar lá, eles precisam de um veículo, então Kimuro e Siko fazem uma parada em uma loja de bicicletas. Lá, eles olham para as motocicletas disponíveis, e Siko brinca com Kimuro que pode sentir seus seios pressionados se escolherem andar de bicicleta juntos.
No entanto, eles encontram um carrossel aquático que pode andar tanto em terra quanto em água, e depois de testá-lo, decidem usá-lo. Durante sua viagem, Zico pergunta a Kimuro se ele tem um plano contra os zumbis, e para mostrar sua energia grande, Willy, ele revela que tem. Ele faz o veículo pular uma escada e quando os zumbis o seguem, todos tropeçam e caem. No entanto, os zumbis se levantam novamente e continuam perseguindo-os. Então Kimuro segue com a segunda parte de seu plano e dirige o veículo diretamente para a água para evitá-los. Quando olha para Zico, ele vê a vestida molhada e começa a agradecer aos animadores por fazê-la parecer assim, mas Zico fica constrangida e diz a ele que apesar de sua aparência forte, ela ainda tem um ponto fraco como mulher. Depois de esperarem algumas horas, os zumbis começam a se afastar, e Zico sussurra de forma provocativa para Kimuro que precisam ficar quietos, quase fazendo-o soltar um som. Então, eles param em uma barra de areia no meio da água para descansar, mas antes de conseguirem fazer isso, Zico começa a tossir devido ao frio. Kimuro percebe que é devido às suas roupas molhadas, então ele dá a ela algumas roupas novas para trocar, que ela aceita prontamente. Enquanto Zico começa a se despir, Kimuro usa toda a força de vontade que tem, mais forte do que qualquer MCS de anime, e luta consigo mesmo para não se virar e dar uma espiada. Após Zico terminar, Kimuro se vira e fica feliz com a escolha que fez ao ver como ela está, mas ela também fica feliz que Kimuro a veja como uma mulher atraente. De repente, Kimuro pergunta a ela se ela já gostou de alguém, o que a surpreende inicialmente, mas ela revela que já teve um crush uma vez. Eles então continuam sua jornada, e quando Kimuro dirige para o parque, Zico pergunta a ele sobre seu plano, mas Kimuro diz nada. Ele então dirige o carro para a fonte, ficando ambos molhados. Zico pergunta a ele se ele gosta de molhar garotas, e ele diz que nada o agrada mais. Ele pede fita adesiva e começa a usá-la no volante como parte de seu plano, fazendo o carro rodar em círculos para atrair a atenção dos zumbis com o barulho. Zico fica impressionada com sua rápida inteligência e começa a frenesi contra os zumbis, usando sua espada de madeira para matá-los. Mas então ela congela ao ver zumbis crianças. Ela recusa levantar sua espada, mas antes que eles possam morder Zico, Kimuro chega e dispara neles com sua espingarda. Com o barulho da arma, Kimuro rapidamente puxa Zico consigo para um templo abandonado atrás da mansão de Seiya. Eles descansam para a noite, e Kimuro pergunta a ela exatamente o que aconteceu. No entanto, Seiki apenas senta em sua traumática, recusando-se a responder, e em vez de forçá-la, Kimuro deixa suas roupas secas secarem e dá-lhe privacidade sozinha. Ela começa a se trocar, deixando muito para a imaginação de Kimuro, e após terminar, Kimuro força um sorriso em seu rosto. Ele dá a ela um kit de sobrevivência misterioso, e quando ela pergunta o que é, ele sussurra que é para ela se precisar ir ao banheiro, e ela começa a rir e se acalma. Após se acalmar, Zico revela a verdade que quando Kimuro perguntou sobre seu crush, isso a lembrou do passado. Ela conta a Kimuro que nunca confessou para quem gostava porque temia a si mesma. Há anos, Zico foi assaltada à noite por um moleque. Em vez de medo, Zico sentiu êxtase, e com sua espada de madeira em mãos, ela matou o moleque, e o fez com alegria. Por isso, ela percebe que realmente é um monstro que goza em ferir pessoas, mesmo que sejam pessoas, e por isso, ela não confessa seus sentimentos, e por isso, ela para nos zumbis crianças, sabendo que teria gostado de enviá-los direto para o inferno. Kimuro tenta convencê-la, dizendo que ele é igualmente assim como ele goza batendo nas cabeças dos zumbis. Mas Zico diz a ele que, diferente dele, ela goza batendo nas cabeças de criaturas muito antes dos zumbis aparecerem. Quando Zico está prestes a perder a sanidade, Kimuro segura sua mão para acalmá-la, e com o clima se tornando íntimo, Kimuro beija-a e a clapa até o amanhecer, algo que vocês nunca podem fazer. No amanhecer seguinte, Kimuro e Zico saem do templo para continuarem sua jornada até a casa de Seiya, mas mais zumbis aparecem, superando-os em número. Kimuro diz para Zico correr embora, mas ela congela devido ao medo de liberar seus demônios. Kimuro segura-a mais forte do que sua mãe, e libera seu monstro interno, dizendo que apesar de quem ela é, ele sempre a admirará e implora que ela use seu monstro interno para salvá-lo. Ao ouvir como Kimuro aceita-a como ela é, uma vilã psicopata com bochechas macias para dias, ela avança, e com uma espada real do templo, ela começa a fazer sushi de zumbi. Com cada corte, ela sorri ainda mais, satisfazendo seu monstro interno, deixando-se gozar com a sensação. Então, antes que eles corram para a casa de Seiya, Zico pergunta a Kimuro sobre responsabilidade após tudo o que fizeram durante a noite, e Kimuro promete que não vai embora e comprar leite. Na mansão, Kouta e Alice estão esperando por Kimuro quando o cachorro começa a latir, e o casal aparece de mãos dadas.
Isso faz Seiya invejar o enredo progressivo. Alice vai abraçá-los, e no coração de Kimura, ele está determinado a aceitar a escuridão dentro de Siko. No dia seguinte, Kimura está diante de Rei em sua forma gloriosa quando Shizuka entra com uma pomada nas mãos. Kimura segura Rei para baixo para que Shizuka possa aplicar a pomada em Rei. Após terminarem, Rei expressa sua raiva com Kimura por usar a espingarda em seu corpo, causando seus doces a incharem, e enquanto ela quer que ele ajude a aplicar mais pomada em suas partes pesadas, Kimura age como um idiota, fazendo Rei o expulsar. Ele então vê duas pessoas tentando carregar algo pesado, mas quando ele tenta ajudá-las, elas o rejeitam, dizendo que ele deve relaxar enquanto os adultos cuidam dos negócios, o que enfurece Kimura. Siko aparece para acalmá-lo, e quando Kimura vê-a usando um kimono, ele começa a debira com os olhos e elogia-a por parecer bonita. Diferentemente do que aconteceu antes, Siko se sente flertada e começa a ficar ruborizada, mas ambos começam a rir da paz que tudo está. Alice aparece perguntando o que eles estão falando, e Kimura diz a ela que eles estão apenas felizes em vê-la bem depois de ela perder seus pais. De repente, Seiya grita de raiva, e quando Kimura tenta acalmá-la, ele piora ainda mais a situação para ela. Então Seiya expressa sua frustração com ele, dizendo que ele deve engolir uma banana antes de sair. Sua mãe, Yuriko, aparece parecendo um lanche após sua discussão com Seiya e cumprimenta Kimura, que conhece desde pequeno. Kimura elogia sua mansão, mas como Kimura nunca visitou antes, Yuriko sabe que é porque ele está com medo dela devido às suas conexões com a mãe. Ela compartilha informações com ele, dizendo que enquanto conseguiram criar um refúgio seguro na casa, os recursos não vieram fácil. Trabalhadores ausentes de suas famílias, geradores e suprimentos diminuindo gradualmente, mas ainda conseguiram superar os desafios, o que impressiona Kimura, então ela pede a Kimura que convence sua filha, Seiya, a não sair da casa, mas ao invés disso, unir-se à família dela. Enquanto isso, Kuta está relaxando sozinho quando Seiya entra para conversar. Ela tenta convencê-lo de que precisam deixar este refúgio seguro para trás. E quando Kuta pergunta por quê, ela não explica. De repente, um dos trabalhadores surge e diz a Kuta que não deve brincar com suas armas, dizendo que apenas adultos devem lidar com armas. Seiya fala, o que surpreende o trabalhador que não havia, e ele diz que o Humvee está reparado antes de sair em vergonha. Depois dessa interação, Seiya aponta que os adultos estão tratando-os como ratos, por isso deveriam deixar. Mais tarde, Kimura e os outros se reúnem onde Rei está para discutir se ficarão como grupo ou se juntarão ao grupo da família de Seiya. Kimura tenta acalmá-la, dizendo que seus pais são incríveis por tudo o que fizeram para enfrentar a epidemia de zumbis, mas suas palavras acendem algo dentro de Seiya. Ela começa a falar sobre como seus pais são incríveis e maravilhosos, dizendo que eles são incríveis por criar um refúgio seguro em menos de 2 dias, mas então expressa sua frustração, dizendo que apesar de sua genialidade, eles a abandonaram no início e a deixaram morrer se não fossem Kimura e os outros salvarem-na. Kimura tem suficiente e levanta-a pela gola para lhe dar um cheque de realidade, dizendo que ela é uma mocinha mimada que não consegue ver que, enquanto ela ainda tem seus pais, Kimura e os outros ainda estão questionando se seus pais estão vivos. Seiya percebe seus erros e Kimura a coloca no chão. De repente, uma cavalaria de carros chega, e dele sai o próprio Mr. Big Dong, o líder da família e pai de Seiya, Suikiro. Ele então puxa um zumbi que era seu velho amigo em uma gaiola para mostrar aos que vivem na mansão o que é necessário. Eles libertam o zumbi da gaiola, e com um único corte da espada, a cabeça do zumbi acaba no chafariz. Suikiro informa a todos que precisam estar prontos para lutar contra as pessoas que amam se isso significar sua sobrevivência. De repente, Kuta é acionado, dizendo que a espada que Suikiro está usando seria inútil em combate comparada aos seus rifles. Siko tenta defender a honra da espada, mas Kuta recusa ouvir qualquer coisa. Quando Komuro tenta acalmá-lo, Seiya toma seu lado, e Kuta foge em raiva e ciúmes. Enquanto Komuro está frustrado, Alice diz a ele que o que ele precisa fazer é ter uma conversa cara a cara com Kouta para resolver suas diferenças. Mais tarde, Alice volta correndo para Komuro em pânico, dizendo que Kauda precisa de ajuda. Enquanto isso, Kauda está tentando proteger seus rifles dos adultos que pensam que ele não merece usá-los. De repente, Mr. Ora, Suikiro, aparece, se apresenta e pergunta a Kawada por que ele merece ter aqueles rifles em vez dos adultos. Antes que ele tenha tempo de responder, Komuro responde por ele, dizendo que Kawada tem usado os rifles para proteger sua filha, Seiya. Komuro diz a ele que enquanto ele é amigo de infância de Seiya, é Kauda quem a tem sempre ao seu lado. Siko aparece para apoiar as palavras de Kimuro, e Seiya aparece, dizendo que enquanto Kauda é colesterol andante, ele também é a razão pela qual ela ainda está viva, e não com sua própria família, o que toca a Kauda que está ouvindo isso. Enquanto isso, um dos escravos de Shido está fora da mansão informando Shido que eles podem encontrar segurança na mansão de Seiya. No ônibus, Shido está tendo o melhor momento de sua vida com garotas ao seu redor, fazendo dessa uma seita onde garotas brigam pelo seu babado de pepino.
Shido continua sua sessão de baboseira, dizendo que ele é o próximo Light Yagami e o deus do novo mundo ao dar-lhe seu néctar doce, enquanto deixa um de seus alunos masculinos fora para morrer, apenas para reduzir sua competição de Harin. Na mansão, Seiya reúne os residentes e lhes diz a verdade sobre os zumbis, dizendo que eles não são armas governamentais. Mas as pessoas recusam acreditar nela e pensam que deve ser algum tipo de infecção causada por um agente químico. Seiya tenta mostrar sua parte agressiva, dizendo que para sobreviver, eles precisam fazer o necessário como seu pai fez com seu melhor amigo. Mas um dos residentes começa a agir como uma bicha fedorenta e transforma a narrativa em que Seiya e os amigos apenas querem violência. Eles tentam argumentar, mas esta bicha reúne os outros para interpretarem-se como mediadores enquanto rotulam o grupo de Kimuro como crianças que só querem decapitar cabeças. Deixa Seiya frustrada que esses tolos biscoitos recusam ouvir apenas porque são mais jovens. Mas Kouta entende suas frustrações, dizendo que os humanos recusam ver e acreditar no que não querem ver. Kimuro relaciona isso ao tempo em que ele recusou acreditar que Rei o deixou por Hisashi e expressa como pode entender ambos os lados. Depois de ouvir isso, tanto Seiya quanto Kouta apontam que devido à maneira de pensar de Kimuro, ele está apto a ser seu líder. Enquanto isso, Suikairo, que conhece o pai de Siko, um mestre de espadas, mostra a ela uma espada especial feita por um mestre de armas. Após abrir a espada, Siko reconhece imediatamente como sendo a espada duplamente afiada de Murata. E após essa interação, Suikairo diz a Siko que quer que ela tenha isso. Ele conhece a habilidade de Siko desde quando seu pai lhe contou sobre sua mestria em artes marciais, e que quer que ela tenha para ajudar a proteger sua filha. Siko sugere que se ele quer que sua filha seja protegida, então ele deve manter Seiya perto dele, ou até mesmo dar a espada a quem Siko considera seu líder, Kimuro. Enquanto Suikairo conhece Kimuro desde pequeno e reconhece sua bravura, também vê Kimuro hesitante e afirma que um líder nunca deve hesitar, especialmente em uma emergência onde seu povo precisa dele. Enquanto isso, Kimuro ainda está conflituoso em ser chamado de líder, mas Rei entra para conversar, incentivando-o. Ela lhe conta um segredo de garota e que enquanto garotas gostam de rapazes que são gentis com elas, também gostam de homens que são bravos. Ela viu inúmeras vezes como bravio Kimuro pode ser, e enquanto senta em seu colo, ela lhe diz que por amor a ele, ela quer sempre estar ao seu lado. Kimuro empurra-a para baixo, e enquanto ele se pergunta se está fazendo a coisa certa, Rei o tenta para uma sessão rápida, pedindo para ser gentil. Eles realizam uma yoga quente, deixando o Rei lutando para caminhar e cambaleando. Mas quando ela sai do quarto, ela encontra Siko que diz a ela que estava esperando lá fora devido aos barulhos vindos do quarto. Rei diz a Siko para dar a Kumuro algumas palavras de incentivo e ela concorda em fazer isso, enquanto também dá a ele outra rodada de Slop Top. Longe da mansão, o ônibus de Shido aparece e uma de seus escravos pula pela janela, usando suas tramas para convencer os guardas a ajudá-los, e um dos guardas os deixa entrar, sendo o simpático que é. Enquanto isso, Kimuro conta a Suikairo sobre como ele quer encontrar sua mãe e depois ajudar Rei a encontrar seu pai. Suikairo tenta avisar Kimuro que Suikairo e seu grupo partirão amanhã e que eles o deixarão se ele não retornar a tempo, mas com total convicção, Kimuro está pronto para ser abandonado se for por sua mãe. E após ouvir isso, Suikairo apoia sua decisão, impressionado com sua convicção. Então, justo quando Kimuro e Rei estão prestes a partir para sua jornada, Siko aparece mais quente do que nunca, dizendo que quer se juntar a eles nesta jornada, e enquanto eles tentam convencê-la a não fazer isso, ela se sente confiante de que deve fazê-lo após receber sua nova espada. De repente, Rei olha para fora e, em raiva, ela corre lá fora com sua baioneta pronta para cravar. Fora, Shido já chegou à mansão e um dos guardas conta como impressionado ele está com ele e seu pai político incrivelmente talentoso. No entanto, Shido não tem o mesmo sentimento, pois vê seu pai como um político tirano, e um pior pai que fez sua mãe clamar sua própria vida. Quando Shido se tornou professor, seu pai, que estava concorrendo para prefeito e corrupto, teve problemas com o pai de Rei, que era um policial justo, e pediu a Shido para ensinar o policial uma lição ao sabotar sua filha e fazê-la repetir uma classe. Rei invade, pistolas apontadas diretamente para Shido, e enquanto ele tenta parecer inocente, Rei aponta como ele machucou ela e seu pai no passado, destruindo mentalmente seu pai e estragando seu orgulho. De repente, Suikairo aparece e encoraja Rei a abrir Shido, dizendo que ele conhece Shido e seus objetos antigos malignos. Kumuro tenta pará-la, mas Siko puxa ele de volta, dizendo que é decisão de Rei tomar. Suikiru diz a Rei que atirar ou não será decisão e fardo dela. Shido a desafia a atirar, dizendo que, como o pai, Rei não tem coragem. Após pensar muito, Rei abaixa a arma, se afasta e decide que Shido não vale sua bala.
Isso alivia a todos, mas Shido fica frustrado com o desrespeito. Suikiru expulsa Shido e seu culto de goblins nojentos de sua mansão em segurança. Em algum lugar no oceano, o submarino nuclear do Zippupusqua recebe a ordem de lançar a bomba contra nações inimigas, vendo o surto como chance de derrotar a oposição. Enquanto as pessoas lá dentro hesitam, elas oram a Deus, pedindo perdão e ativam a bomba, enviando-a para explodir a mãe Rússia e outros países oponentes. Dentro da estação espacial, os astronautas detectam mísseis indo para a Rússia, mas se surpreendem ao ver que a Rússia tem a mesma ideia e envia suas ogivas iniciando o Armagedon. No entanto, um dos países oponentes, o Japão, ordena que seus navios interceptem os mísseis indo para seu país, e embora consigam interceptar os ataques, um míssil ainda continua voando. Eles começam a entrar em pânico, tentando contatar o navio responsável por interceptar o míssil, mas, sem que saibam, o navio está perdido, cheio de zumbis, deixando o míssil intacto. Na mansão, Shizuka de repente lembra o número da amiga e pula de alegria, querendo contatá-la. Ela pede um telefone e consegue falar com sua amiga colorida, a atiradora corpulenta e impetuosa, Rika. Elas conversam sobre a alegria de estarem vivas, mas de repente um clarão branco surge no horizonte, destruindo todos os eletrônicos da área. Fora da mansão, o ônibus de Shido perde o motor, batendo na barricada da mansão, deixando-os expostos ao ataque dos zumbis. O clarão branco causa pânico na área, computadores morrem, marca-passos param e a esperança parece perdida. Seiya vê o clarão branco e sabe exatamente o que é: um pulso EMP capaz de paralisar uma nação inteira ao desativar sua tecnologia. Para confirmar sua teoria, ela ordena que Rei verifique a mira a laser de sua arma, e quando Rei o faz, o ponto vermelho sumiu, provando a teoria de Seiya. Isso os deixa sem tecnologia, mas Seiya afirma que ainda podem fazer veículos funcionarem se não tiverem chips de computador e substituírem as peças amigas. Ao ouvir isso, Suicairo se mostra impressionado com a calma da filha nessa situação tensa, elogiando a compostura de Seiya. De repente, zumbis aparecem à porta. E enquanto todos entram em pânico, Suicairo ordena que fechem o portão, sem escolha, deixando as pessoas do lado de fora para a morte. Um zumbi consegue passar pelo portão, mas com suas habilidades de atirador, Kouta o mata, fazendo os adultos pedirem desculpas por chamá-lo de pirralho. Então, um dos guardas dá armas a Suicairo e sua esposa, e quando Yuriko saca suas armas, ela faz todos os meninos babarem e a chamarem de mamãe. Ela explica que era uma agente do serviço secreto no nível de John Wick e entrega uma arma a Seiya. Embora Seiya não saiba usá-la, Yuriko pede a Kaoda que ensine a filha, e ele aceita o pedido de bom grado. De repente, o portão começa a tremer, e apesar de seus melhores esforços para segurar, os zumbis conseguem invadir a mansão, deixando os guardas da frente brutalizados e mortos. Embora queira ajudar, Kimiro ordena que seu grupo recue. Os zumbis chegam ao acampamento dos moradores, atacando as pessoas, e a vadia de uma moradora começa a entrar em pânico, tentando negociar com um zumbi como uma pacificadora. Mas sem escolha, ela usa um cutelo para cortar a cabeça do zumbi. Ela enlouquece, e quando os zumbis a devoram, ela ainda grita em insanidade. Ao contrário dos adultos fracos, os pirralhos estão cozinhando e trabalhando, com Kimuro liderando, Siko e Rei ajudando, e Kaoda, sendo o Chad gordo que é, dando apoio com sua pontaria. Com toda a destruição ao redor, Suikiru ordena que todos os homens se levantem e lutem contra a Horda enquanto as mulheres e crianças encontram segurança. Kimuro e Kaoda se levantam para se juntar, mas Suikiru diz a Kimuro para não se envolver, mas sim para trilhar seu próprio caminho, começando por salvar sua mãe. Ele então diz a Kaoda, de homem para homem, que quer que Kaoda continue protegendo sua filha. Seiya tenta argumentar, dizendo que deveriam ficar juntos e se barricar na mansão, mas Suikiru se recusa, dizendo que isso só terminaria com eles esperando para serem comidos. Enquanto Seiya tenta continuar argumentando, a mãe lhe dá o Wolfsmith e diz para ir com Komuro e os outros para sua segurança, enquanto ela e o pai cuidam das coisas aqui. Alice, sem entender nada, aparece, e Yuriko a abraça, dizendo que ela lembra de Seiya pequena, pedindo para seguir o que Komuro e os outros disserem. Então Yuriko ordena o contra-ataque e após o encorajamento dos pais, Seiya diz que os ama e parte com o grupo. Eles explodem os zumbis com dinamites, e com uma espada na mão, Suicairo lidera o caminho. Enquanto continuam a luta, Yuriko aponta que é o fim para eles, mas ela e Suicairo não têm medo de morrer, pois têm um ao outro, e continuam lutando. Enquanto isso, o grupo vai à garagem para pegar seu Humvee, mas o mecânico aparece por baixo, querendo ver o roast beef de Seiya antes de morrer. Ele lhes diz que o Humvee é a prova de EMP, mas ainda precisa de tempo para ser consertado.
Então, Kimuro e os outros resistem enquanto o carro é arrumado. Um dos zumbis consegue atacar Rei, mas Kimuro a salva da morte. Depois de um tempo, o mecânico considera o Humvee bom o suficiente, e com Shizuka ao volante, todos entram e escapam, mas o mecânico se recusa a ir, querendo morrer em sua garagem com honra. O carro atravessa os zumbis para escapar, e quando passa por Suikairo, ele respira mais aliviado, sabendo que a filha está segura. O carro segue para com a barricada quebrada, e para passar, Shizuka vai no estilo Velozes e Furiosos enquanto todos gritam "Família!" para passar pela barreira. Na estrada, os outros querem animar Seiya, mas Kouta firmemente diz para ela ser forte, e isso a distrai da tristeza. Eles conseguem chegar à rodovia onde são parados pela abundância de zumbis à frente. Mas depois de tudo que passaram, eles têm um ao outro e continuam sua aventura para a inexistente segunda temporada. Se você assistiu a este resumo de anime e chegou ao fim, comente que zumbis são melhores para aplaudir porque não podem ter bebês. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo.